Nos capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel, encontramos previsões surpreendentes e, ao mesmo tempo, desafiadoras de entender na Bíblia. Esses capítulos pintam um quadro da invasão iminente de Israel que se assemelha a uma tempestade imprevisível, cobrindo a terra como uma nuvem sombria. Num primeiro olhar, Israel parece estar condenado à sua sorte. Entretanto, é neste momento crítico que a mão de Deus se faz presente. Ezequiel, no capítulo 38, versículos de 8 a 16, descreve como, após muitos dias de expectativa, a nação será visitada por uma intervenção divina. O povo de Israel habita as montanhas desoladas após serem trazidos de volta de várias nações. E agora, contra todas as probabilidades, eles vivem em segurança. Nesse cenário de aparente desespero, surge uma figura imponente, como uma tempestade que se forma no horizonte. Gog, acompanhado por suas tropas e aliados, ousa desafiar Israel e planeja saquear a terra de aldeias sem muros. Ele se volta contra um povo pacífico, que vive em segurança, sem muralhas ou portões. Seu objetivo é claro: saquear e pilhar, tomar o que não lhe pertence. Porém, a profecia de Ezequiel também revela que a ambição de Gog não passa despercebida aos olhos de Deus. É ele quem traz luz a essa situação sombria. Nesse dia, os pensamentos malignos de Gog não ficarão sem consequências, e sua ganância o levará a enfrentar um povo que vive em segurança. A narrativa culmina em um conflito épico, onde Gog e suas forças se lançam contra Israel como uma nuvem que cobre a terra. É nesse momento que as nações testemunham a intervenção divina, quando Deus se santifica diante delas. Pois, como profetizado, Israel habitará em segurança, apesar das aparências iniciais. Esta profecia suscita questionamentos intrigantes sobre o seu cumprimento e o papel do anticristo nos eventos que antecedem a tribulação. Segundo algumas interpretações, a primeira parte desse período desafiador pode ser palco do seu desdobramento. A razão para isso é o que podemos chamar de a solução do dilema do Oriente Médio. De acordo com essa perspectiva, o anticristo surgirá com uma proposta extraordinária, um acordo de paz que se estende por 7 anos com Israel, marcando um período de relativa estabilidade na região. Durante essa trégua, os judeus têm a oportunidade de reconstruir o seu templo e viver em segurança em suas terras. Parece um momento de esperança e reconstrução após anos de conflito e incerteza. No entanto, é após esse aparente período de tranquilidade que a invasão predita por Ezequiel ocorrerá. Deus já havia prometido a ressurreição de Israel, comparando a nação a um vale de ossos secos, uma metáfora da perda de fé e esperança durante o exílio na Babilônia. No entanto, Deus lhes assegurou que eles ressurgiriam como uma nação. Assim, a profecia de Ezequiel não se limita apenas a registrar os eventos sombrios do futuro, mas também transmite uma mensagem de esperança e um futuro glorioso para os filhos de Israel. É um lembrete de que, apesar dos desafios, a promessa divina de restauração e redenção persiste, mantendo acesa a chama da esperança no coração do povo. No capítulo 38 do livro de Ezequiel, somos apresentados a Gog e Magog. Gog, o líder da terra de Magog, assume um papel crucial no desenrolar dos eventos profetizados. É importante destacar que esses acontecimentos são preditos para ocorrerem em um futuro distante. A profecia nos informa que a invasão de Israel terá origem no norte, conforme a palavra de Deus. No capítulo 39, versículo 2, Ezequiel descreve como Deus guiará e trará Gog do extremo norte para confrontar as montanhas de Israel.
No capítulo 38, versículos de 4 a 6, a imagem se torna ainda mais vívida. Gog não agirá sozinho. Ele será auxiliado por uma poderosa coalizão de nações. Essa aliança é composta por uma grande companhia de guerreiros, todos esplendidamente vestidos, manuseando espadas com destreza. Entre as nações envolvidas, destacam-se a Pérsia, a Etiópia, a Líbia, Gomer e Togarma. O que é fascinante é que muitos estudiosos da Bíblia acreditam que Gomer pode ser uma referência à Alemanha, enquanto Togarma à Turquia. Essas nações, apesar de comporem a coalizão de Gog, podem acreditar que estão no comando, guiadas por suas próprias ambições e objetivos. Nas páginas de Ezequiel, a visão da coalizão liderada por Gog se desenha como um sombrio ataque destinado a saquear e destruir Israel. Este conceito, que pode parecer distante e antigo, ressoa em tempos atuais, quando muitos países do Oriente Médio ainda expressam abertamente oposição a Israel. Para essas nações, qualquer nação amiga de Israel é vista com desconfiança. No capítulo 38, versículos de 19 ao 23, encontramos uma descrição arrebatadora das consequências desse evento. Deus fala com zelo e fúria, e a natureza responde a essa ira divina de maneira dramática. Um grande terremoto sacudirá a terra de Israel, fazendo com que os peixes do mar, os pássaros do céu, as feras do campo e todas as criaturas rastejantes sejam afetados. Até os homens que habitam a terra sentirão a sua presença, quando montanhas caírem, lugares íngremes se desmoronarem e muros desmoronarem. Mas a intervenção divina não para por aí. Deus anuncia que Ele mesmo trará uma espada contra Gog, fazendo com que a própria coalizão se volte contra si. Pestilência e derramamento de sangue seguirão, como uma chuva torrencial que cai sobre eles. Grandes pedras de granizo, fogo e enxofre completam a cena apocalíptica. No meio da destruição, a voz de Deus ressoa claramente, e sua santidade e soberania se revelam. À medida que as nações testemunham esses eventos, elas reconhecem que Deus é Senhor, e Ele se torna conhecido aos olhos de muitos. Essa passagem não apenas prevê a condenação daqueles que se opõem a Israel, mas também ressalta a transcendência divina e o poder que está além de qualquer entendimento humano. Deus, em sua sabedoria, revela que permitirá essa invasão catastrófica para que todas as nações do mundo possam perceber sua majestade e justiça. A intervenção divina é uma demonstração poderosa de sua ira e um meio de chamar a atenção de todas as nações. No versículo 19, a descrição da invasão lembra um terremoto devastador, ou até mesmo o impacto de algo tão poderoso quanto uma bomba nuclear. O resultado, conforme o versículo 20 nos revela, é uma cena de calamidade natural, confusão e terror. Deus utiliza esses elementos para punir os invasores, aqueles que desafiaram sua soberania e causaram destruição. A segunda parte desta narrativa é a aniquilação de Gog. O capítulo 39, versículos de 1 a 6, apresenta um quadro impressionante de Deus virando-se contra Gog e suas forças. As palavras de Deus são claras. Ele está contra Gog. Ele o conduzirá do extremo norte até as montanhas de Israel. Nesse confronto, Deus retira o arco da mão esquerda de Gog e faz com que as flechas caiam de sua mão direita, simbolizando a impotência do líder diante da intervenção divina. Gog e suas tropas são derrotados e tornam-se presas para as aves de rapina e as feras do campo. Além disso, Deus envia fogo sobre Magog e sobre aqueles que viviam em segurança em suas terras. A mensagem é clara: todos reconhecerão que Deus é Senhor. Esse evento não apenas encerra o conflito, mas também reforça o poder e a soberania de Deus perante todas as nações. O capítulo 39 continua a narrativa, detalhando a destruição da coalizão liderada por Gog, com ênfase na terra de Magog.
Deus expressa veementemente sua oposição a Gog e revela como a total aniquilação da coalizão está prestes a acontecer. 5/6 do exército invasor serão derrotados e suas armas serão impotentes contra o Senhor. Não apenas o exército será aniquilado em solo israelense, mas Deus também enviará fogo para destruir o coração da terra de Magog. No entanto, há um propósito mais amplo nessa intervenção divina. Deus deseja tornar seu santo nome conhecido no meio do seu povo Israel e não permitirá que seu nome seja profanado. As nações, ao presenciarem esses eventos, saberão que Ele é o Senhor, o Santo em Israel. Esse é o dia que Deus havia anunciado. As cidades de Israel se tornarão símbolos do julgamento divino, pois o povo sairá para incendiar e queimar as armas do inimigo por 7 anos. Não precisarão buscar lenha no campo ou nas florestas, pois usarão as armas como combustível. Eles saquearão aqueles que os saquearam e pilharão aqueles que os pilharam, como parte do plano divino. Além disso, a narrativa se volta para o enterro de Gog. Um cemitério é designado para ele no vale daqueles que viajam do leste para o mar. Este ato de sepultamento, que durará 7 meses, é uma tarefa monumental para a casa de Israel, pois limpará a terra de todos os cadáveres. Todos os habitantes da terra serão enterrados, ganhando renome no dia em que Deus for glorificado. Equipes especiais serão encarregadas de encontrar e enterrar qualquer corpo remanescente, assegurando que a terra seja restaurada. Esse processo de limpeza simboliza a purificação e a restauração após o julgamento divino. Essa narrativa não apenas fala da destruição, mas também destaca o zelo divino pela santidade e justiça, bem como o papel do povo de Israel na restauração após o julgamento. No capítulo 39 de Ezequiel, versículos de 16 a 18, surge uma visão impressionante. A cidade, agora chamada de Ramona, desempenha um papel simbólico na purificação da terra. Esta cidade renomeada é um símbolo de renovação e purificação após a destruição. É como se um festival triunfante da justiça divina tomasse conta da terra. Nesse contexto, Deus fala diretamente ao profeta, pedindo-lhe que convide todas as aves do céu e as feras do campo para se reunirem, como se fosse para um grande banquete. Eles devem se reunir de todos os lados para participar de uma refeição sacrificial que ele preparou. Essa refeição é realizada nas majestosas montanhas de Israel, onde carne e sangue serão consumidos. É importante notar que essa visão de Ezequiel é distinta de eventos posteriores descritos no livro de Apocalipse. A batalha de Gog e Magog em Ezequiel ocorre antes do milênio, enquanto a referência em Apocalipse ocorre após o milênio. São eventos separados, mesmo que compartilhem descrições similares. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Apocalipse, capítulo 19, versículos 17 e 18. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Apocalipse capítulo 20, versículos 8 e 9. Deus coloca sua glória entre as nações, para que todos possam ver o julgamento que ele executou e a mão que impôs sobre elas. É um momento em que a casa de Israel compreenderá que foram levados ao cativeiro devido às suas iniquidades e infidelidades, o que os levou a enfrentar adversidades terríveis. No entanto,
Deus anuncia sua misericórdia, pois agora trará de volta os cativos de Jacó e terá ciúmes de seu santo nome. Apesar das vergonhas passadas e das infidelidades, ele não esconde mais seu rosto. Sua graça brilha sobre a casa de Israel e ele derrama seu espírito sobre eles. Deus coloca sua glória entre as nações e revela seu plano para Israel. A Bíblia deixa claro o que Deus tem reservado para a nação de Israel. A invasão descrita em Ezequiel 38 e 39 está intrinsecamente ligada a essa profecia, traçando um quadro do que aconteceu e ainda acontecerá com Israel nos últimos tempos. Após a rejeição e crucificação do Senhor Jesus Cristo por Israel, muitos acreditam que o relógio profético de Deus, por assim dizer, parou de funcionar. É como se a história bíblica entrasse em um período de espera. A Escritura, em Romanos capítulo 9, versículo 11, nos lembra que mesmo para crianças que ainda não nasceram, o propósito de Deus e sua eleição não dependem das obras, mas daquele que chama. Romanos capítulo 11, versículo 25, revela um mistério que muitos não devem ignorar. A cegueira, em parte, atingiu Israel até que a plenitude dos gentios entrasse em cena. Isso nos leva a Ezequiel 39, versículo 29, onde Deus promete não mais esconder seu rosto de Israel, pois derramará seu espírito sobre a casa de Israel. Estamos vivendo o que a Bíblia se refere como os tempos dos gentios, mas a promessa divina é que o relógio de Israel será zerado no final. Deus está declarando que o povo de Israel será salvo nos últimos tempos. O profeta Zacarias o descreve como o espírito de graça e súplica. Quando Israel reconhecer a Cristo, Deus realizará uma obra espiritual profunda em seus corações. De acordo com Lucas capítulo 21, versículo 24, é previsto que Israel caia à espada, seja levado cativo para todas as nações e que Jerusalém seja pisoteada pelos gentios até que os tempos dos gentios se cumpram. Este é um período crucial na história da redenção, que nos leva à restauração final de Israel e ao cumprimento das promessas de Deus. Romanos 11, versículo 26, nos traz uma profecia notável. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador sairá de Sião e ele afastará a impiedade de Jacó. Essa promessa ecoa a esperança de que no devido tempo a redenção abraçará toda a nação de Israel. Em Zacarias 12, versículo 10, somos transportados para um momento profético de profunda emoção. Deus declara que derramará sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e súplica. Nesse momento, eles olharão para aquele que perfuraram e chorarão por ele, como alguém que chora por seu próprio filho. Zacarias 13, versículo 1, nos traz outra visão poderosa. Naquele dia, uma fonte será aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a remoção do pecado e da impureza. Esses versículos nos revelam a futura restauração de Israel, um período de renovação espiritual e reconciliação. Hoje, Israel pode não ver completamente seu próprio futuro, mas nós, como leitores da palavra, temos o privilégio de vislumbrar o que as Escrituras revelam. A narrativa nos lembra a importância de orar pela paz de Jerusalém, conforme nos instrui o Salmo 122, versículo 6. Além disso, os ensinamentos de Romanos capítulo 10, versículos 12 e 13, ecoam através das eras, pois a salvação está disponível para todos, sem distinção entre judeu e grego. A verdade é que o mesmo Senhor de todos é rico para todos os que o invocam. Essa é uma mensagem de esperança que transcende as fronteiras e nos chama a compartilhar essa esperança com todos que encontramos. Agradeço por se juntar a nós nesta exploração.
e convido você a continuar explorando as profundezas da Palavra de Deus. Se este vídeo o inspirou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo edificante. Que a paz de Deus esteja com você e que seu plano de redenção continue a se desdobrar diante de nossos olhos. Até a próxima!